na esperança de que alguém apareça e diga que há dinheiro nisso. Vamos apoiar a Meghan e sua marca, como sempre. Achei que ela se comportou muito mal. E o Harry também. É muito difícil olhar para trás agora e pensar: o que diabos aconteceu? Ou as intermináveis reclamações sobre invasões de privacidade. O que acabou de acontecer no Tribunal número 7 destruiu tudo o que você pensava saber sobre o conto de fadas romântico de Harry e Meghan. Quando o lendário jornalista investigativo Tom Bower compareceu perante o tribunal e pronunciou 2 nomes, Trevor Engelson e Operação Cuco, a sala inteira mergulhou no caos. Harry ficou paralisado, o rosto pálido. Meghan fugiu do tribunal em lágrimas, sua fachada, cuidadosamente construída, desmoronando diante dos olhos do mundo. E a monarquia britânica enfrenta a maior crise constitucional da sua história moderna. Isto não é fofoca. Não é especulação de tabloide. É um depoimento prestado sob juramento por um homem que destruiu a reputação de bilionários e políticos com provas irrefutáveis. E o que ele revelou sobre a verdadeira paternidade de Archie pode apagar permanentemente uma linha de sucessão e destruir para sempre a marca Sussex. Está pronto para descobrir. Por que o Palácio de Buckingham enterrou esta verdade durante quase uma década? Está preparado para descobrir o que Trevor Engelson, o ex-marido esquecido de Meghan, tem a ver com o trono britânico? Inscreva-se já. Dê um like e não ouse desviar o olhar, porque a verdade está prestes a explodir. O carrasco chega. Janeiro de Language. Not registered for generation. O céu sobre Londres não está apenas cinza, está pesado com o peso da revelação. Multidões se dirigem à Suprema Corte de Justiça, não para uma disputa de propriedade comum ou um divórcio de celebridades. Eles vieram para testemunhar a queda da realeza moderna, ou a exposição da mentira mais sofisticada do século. Dentro da sala de audiências número 7, o ar é sufocante. Jornalistas internacionais ocupam todos os assentos disponíveis, canetas em punho sobre blocos de notas, aguardando. A tensão é palpável, quase física. E então, ele entrou. Tom Bower, cabelos grisalhos, olhos como navalhas. Um homem que não conta histórias. Ele destrói reputações com precisão cirúrgica. No mundo do jornalismo investigativo, Bower não é apenas respeitado, ele é temido. De magnatas da mídia a políticos corruptos, qualquer um que entre em sua mira sabe de uma verdade absoluta. Quando Tom Bower fala no tribunal, ele tem provas irrefutáveis. Ele nunca ataca sem munição. Ele nunca acusa sem provas. Mas desta vez, seu alvo não é um conglomerado financeiro ou um CEO em desgraça. Seu alvo é o próprio alicerce da linhagem real britânica. Observe a plateia. O príncipe Harry está sentado ali, os ombros tensos sob o paletó escuro. Seu olhar, que tantas vezes fulminou com justa indignação contra a imprensa, agora carrega algo diferente. Vazio. Um vazio perturbador que sugere um homem à beira de descobrir uma verdade que o destruirá. Ao lado dele está Meghan Markle, ainda com a elegância de uma estrela de Hollywood. Mas observem suas mãos. Elas apertam a bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Aquela compostura cuidadosamente mantida está prestes a se despedaçar completamente. A voz de Tom Bower corta o tribunal. Profunda, ressonante, devastadora. Ele não perde tempo com brigas familiares ou controvérsias sobre vestidos de damas de honra. Ele vai direto ao ponto. A verdadeira linhagem de Archie Harrison Mountbatten Windsor. Quando Bower pronuncia o nome, Trevor Engelson, o ex-marido supostamente esquecido de Meghan, seguido da frase resultados da comparação genética, um arrepio coletivo percorre todos os presentes. Isso não é mais território de teorias da conspiração da internet. Este é o depoimento sob juramento de um dos jornalistas investigativos mais respeitados da Grã-Bretanha. A sala mergulha num silêncio tão intenso que se torna aterrador. É possível ouvir os suspiros da equipe jurídica da família real. Harry, o homem que sacrificou tudo. Seus títulos, sua segurança, seu relacionamento com o pai e o irmão. Para proteger sua pequena família. Parece que sua alma foi arrancada. Sua boca
se abre em espanto. Seus olhos se arregalam, fitando o vazio. Talvez naquele instante, milhares de fragmentos de seu passado, dúvidas persistentes, ausências inexplicáveis, cronologias apressadas, se conectem repentinamente para formar um quadro horripilante. E a reação de Megan é a resposta mais clara para o caos. Não há negação categórica, nem olhar desafiador. Em vez disso, há um colapso emocional completo. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ela se levanta abruptamente, caminhando, quase correndo para fora do tribunal, deixando as forças de segurança atônitas. O som da porta de madeira batendo atrás dela soa como o ponto final em uma história moderna da Cinderela. Por que um jornalista lendário como Tom Bower escolheria justamente este momento para expor tudo? O que ele tem em mãos que poderia abalar toda uma dinastia até o âmago? A Operação Cuco, o arquivo que muda tudo. Para entender o poder devastador do depoimento de Bower, é preciso entender o homem que o apresenta. Tom Bower não é um blogueiro criando teorias em um porão. Ele é um advogado aposentado, um jornalista investigativo experiente da BBC, que dedicou décadas a derrubar aqueles que se consideram intocáveis. A lista de suas vítimas é como um guia de poder. Bilionários donos de mídia, políticos corruptos, magnatas da indústria. Cada um deles pensava estar a salvo. Cada um descobriu que Bower opera com um princípio frio e calculista. Ele nunca ataca sem ter munição suficiente para garantir a destruição total. Quando Bower escreveu Revenge em Language Not Registered for Generation, o mundo ficou chocado com suas revelações sobre Megan. Mas o que ele está revelando neste tribunal de Londres vai exponencialmente além. Sob intenso interrogatório da poderosa equipe jurídica de Megan, Bower permanece estranhamente calmo, quase friamente sereno. Ele não oferece especulações emocionais. Em vez disso, pede ao escrivão do tribunal que exiba um diagrama complexo na enorme tela da sala. É uma linha do tempo da vida de Meghan Markle. De Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, um período que ele chama de registro de sobreposições. Bower começa a desvendar cada camada com precisão metódica. Ele mergulha fundo em Language Not Registered for Generation, quando Meghan finalizou seu divórcio do produtor de cinema Trevor Englison. Segundo a narrativa oficial sempre divulgada pelos Sussex, Meghan emergiu como uma mulher independente e autossuficiente, rompendo completamente com o passado para embarcar em sua jornada rumo ao amor real. Mas Bower apresenta uma realidade drasticamente diferente. Através de registros de hotel, gravações telefônicas verificadas e depoimentos de ex-funcionários, ele afirma que a ligação entre Meghan e Trevor nunca terminou de fato. A sala inteira se inclina para a frente. Isso não é insinuação. São provas documentadas. A voz de Bower permanece firme enquanto ele descreve ao tribunal o que descobriu. A sombra de Trevor Englison paira sobre o relacionamento de Meghan com Harry entre julho de Language Not Registered for Generation, quando Meghan conheceu Harry, e o anúncio público do noivado. Houve lacunas inexplicáveis na agenda de Meghan enquanto ela filmava Suits em Toronto. Essas lacunas, segundo o depoimento de Bower, coincidem estranhamente com viagens não divulgadas feitas por uma pessoa específica, Trevor Englison. A tensão no tribunal parece diminuir consideravelmente. O que causa arrepios genuínos em todos os presentes é a forma como Bower descreve sua rede de fontes. Ele revela que teve acesso aos guardiões do palácio, funcionários de longa data que observavam os eventos por trás das cortinas de veludo do Palácio de Kensington. Esses indivíduos permaneceram em silêncio por quase uma década por lealdade à coroa. Mas, sob a pressão de evidências esmagadoras e o caos em torno dos Sussex, eles optaram por falar com Bower. Pense no que isso significa. Pessoas de dentro do palácio, que dedicaram suas vidas a proteger os segredos da realeza, quebraram o silêncio. Eles violaram séculos de protocolo, porque o que testemunharam era demasiado significativo para ser ocultado. Bower argumenta que as dúvidas sobre a paternidade de Archie não decorrem de malícia, mas de pura lógica. Ele levanta uma série de questões devastadoras que o tribunal e o mundo não podem ignorar. Por que cada detalhe sobre o nascimento de Archie
está envolto em uma névoa tão impenetrável porque os renomados médicos da realeza se recusaram a assinar a certidão de nascimento tradicional, rompendo com séculos de prática estabelecida. E, crucialmente, porque Meghan insistiu em alterar informações importantes na certidão de nascimento do filho apenas alguns meses após o seu nascimento. Estas não são perguntas retóricas. Eles são a base da argumentação de Bauer. Mas ele não se limita a expor Meghan. Elimina indiretamente o discernimento de Harry. Bauer retrata Harry como um fantoche em uma peça perfeitamente encenada, onde verdades sobre linhagem sanguínea foram trocadas por juramentos de amor eterno. Bauer afirma possuir cópias de relatórios internos das forças de segurança da realeza, que receberam instruções para monitorar os relacionamentos de Meghan antes do casamento. Segundo Bauer, esses relatórios contêm diversos indícios preocupantes sobre a presença indesejada de figuras do passado de Meghan às vésperas de seu casamento real. O peso desse depoimento não reside no volume, mas sim na confiança serena de alguém que detém uma verdade irrefutável. Bauer olha diretamente para Harry e profere palavras que assombrarão o príncipe para sempre. A verdade não pertence a ninguém. Ela simplesmente existe. E meu trabalho é trazê-la à luz, para fora do porão escuro onde esteve escondida. Nesse momento, toda Londres percebe que isso não é mais uma disputa familiar. É uma purga histórica. E Tom Bauer detém a chave da caixa de Pandora. A caixa que a família real britânica vem tentando desesperadamente manter trancada. A conexão Trevor, o príncipe esquecido de Hollywood. Por que Trevor? O que um produtor de cinema de Hollywood tem a ver com a linha de sucessão britânica? Essas são perguntas que milhões estão fazendo. Tom Bauer tem respostas que vão te perturbar. Bauer não chama Meghan de vítima da mídia. Ele a chama pelo que as evidências sugerem: uma estrategista magistral. Trevor Englesen não é apenas um ex-marido que pode ser descartado e esquecido. Ele é o homem que esteve ao lado de Meghan por quase uma década, desde quando ela era uma atriz coadjuvante em busca de reconhecimento, até alcançar o estrelato com ternos impecáveis. Trevor é quem guarda todas as memórias, conhece todos os seus hábitos, compreende todas as suas ambições. Mais importante ainda, ele compreende os recônditos mais obscuros da ascensão calculada de Meghan ao poder. Aspectos que talvez o príncipe Harry, em sua paixão, nunca tenha realmente compreendido. No tribunal, Tom Bauer fez uma pergunta que fez todos na sala estremecerem. Seria possível uma mulher tão calculista quanto Meghan cortar seu próprio porto seguro quando não tivesse certeza de ter controle firme sobre a nova ilha a qual estava se ancorando? Com base em evidências investigativas, Bauer apresentou o que chamou de padrões de comunicação incomuns. Entry Language Not Registered for Generation E, ou início de Language Not Registered for Generation. Justamente quando Meghan estava imersa em momentos românticos com Harry, sob os flashes dos paparazzi, ela supostamente mantinha uma conexão complexa com Trevor nos bastidores. Bauer afirma que Meghan usava contas de e-mail anônimas e aplicativos de mensagens criptografadas de alto nível. Com que propósito? Para discutir oportunidades de negócios em Hollywood ou para manter uma estratégia de saída segura caso seu sonho de entrar para a realeza fosse destruído. Mas o ponto crucial do depoimento de Bauer reside no que ele chama de cronologia genética. Este é um argumento implacável, porém devastadoramente lógico. Bauer questiona por que Meghan pressionou Harry para apressar o casamento em um ritmo tão incomum, quase frenético. Por que a pressa desesperada para se casar, quando o amor deles ainda era intenso e o palácio ainda não havia exercido pressão significativa? A resposta que Bauer apresentou no tribunal foi como uma facada no coração de Harry. Era uma verdade biológica descoberta no final de Language Not Registered for Generation. Bauer argumentou que, se Meghan engravidou durante um período em que os relacionamentos ainda estavam complicados, quando a ligação com Trevor não havia sido completamente rompida, ela teria enfrentado um dilema fatal. De um lado, Trevor, o ex-parceiro, que já não tinha qualquer valor em termos de status ou poder. Do outro, Harry, o bilhete premiado,
que a elevaria ao auge do reconhecimento global e da riqueza. Bauer afirma que a escolha de Meghan não se baseou no chamado do coração. Baseou-se em hierarquias de poder. Uma decisão calculada sobre qual caminho oferecia o máximo benefício. Não se trata de um caso tradicional. Isso atinge diretamente as raízes da lei de sucessão. Se o que Bauer afirma for verdade, que Archie carrega o sangue de Trevor Engleston em vez do de Harry, então a criança não tem absolutamente nenhum sangue real. Zero. Isso significa que a presença de Archie na linha de sucessão constituiria fraude nacional, uma grave violação constitucional. Tom Bauer se referiu a isso como uma dolorosa dissecação psicológica. Ele argumentou que todo o evento, Megxit, em Language Not Registered for Generation, quando Harry e Meghan se afastaram dramaticamente dos deveres reais, não foi realmente sobre racismo ou preocupações com a privacidade, como alegaram em sua série da Netflix e na entrevista com Oprah. Bauer insiste que foi uma fuga, uma tentativa desesperada de tirar Archie do controle dos médicos reais e evitar os rigorosos testes de DNA que o palácio, sem dúvida, exigiria à medida que a criança crescesse e revelasse características físicas que não tinham nenhuma semelhança com Harry. Veja Harry, naquele momento no tribunal. O homem que abdicou de sua pátria, criticou publicamente seu pai. Supostamente partiu o coração de sua falecida avó. Tudo para proteger o que ele chamava de privacidade familiar. Ele não fazia ideia de que poderia estar protegendo uma mentira genética. Ao final desta sessão, Tom Bauer deixou uma pergunta no ar, que mergulhou todo o tribunal em um silêncio amargo. Por quê? Quando as suspeitas sobre a linhagem de Archie começaram a vazar dentro dos muros do palácio, será que Meghan chegou a extremos como transferir Harry e a criança para a Califórnia, onde as leis de privacidade se tornariam a fortaleza mais forte para ocultar essa farsa? O fantasma de Trevor Engleston não é mais passado. Está presente, destruindo o futuro dos Sussex. O palácio sabia, porque o silêncio se tornou cumplicidade. Muitas pessoas cometem um erro crucial ao pensar que o palácio de Buckingham é sempre passivo diante de escândalos. Segundo Tom Bauer, a realidade é exatamente o oposto. Sob o reinado da falecida rainha Elizabeth II, uma mulher que dedicou toda a sua vida a proteger a santidade da coroa, as regras de linhagem sanguínea jamais foram comprometidas. Bauer fez uma declaração chocante no tribunal que causou espanto na galeria. O palácio não era ingênuo. Imediatamente, após o nascimento de Archie, no Hospital Portland, em maio de Language Not Registered for Generation, enquanto o mundo celebrava a felicidade dos Sussex, por trás dos grossos muros de pedra do Palácio de Buckingham, um processo secreto de testes genéticos foi discretamente iniciado. Bauer se referiu a ele como um exame de saúde de rotina, mas seu verdadeiro propósito era vital para a sobrevivência da monarquia. Então, onde está o resultado desse teste agora? Fontes ligadas aos assessores de Bauer no palácio confirmam que ele nunca foi divulgado. O documento foi lacrado e guardado em um cofre especial no fundo da adega do palácio. Um local onde apenas os membros mais importantes da família têm acesso. Você provavelmente está se perguntando o óbvio. Por que mantê-lo escondido? Se o resultado mostra que Archie não tem sangue Windsor, por que isso não foi revelado em Language Not Registered for Generation, quando a verdade poderia ter vindo à tona? Tom Bauer ofereceu uma explicação implacável, baseada em interesses políticos. Imagine o colapso de um império. Em Language Not Registered for Generation, a família real britânica já estava abalada pelo escândalo devastador envolvendo o príncipe Andrew e suas ligações com Jeffrey Epstein. Se outra fraude, desta vez envolvendo paternidade na linha direta de sucessão, fosse exposta, isso marcaria o fim da credibilidade da monarquia. O rei Charles, então, ainda príncipe de Gales, e o príncipe William enfrentaram uma escolha brutal: revelar a verdade e testemunhar o potencial colapso da confiança pública na monarquia, ou optar pelo silêncio estratégico para proteger a sobrevivência da instituição. Eles escolheram a segunda opção. Escolheram o silêncio. Mas essa compaixão e conservadorismo criaram o que Bauer chama de monstro midiático. O silêncio do palácio
inadvertidamente, deu a Meghan Markle o escudo perfeito. Ela entendeu que o palácio jamais ousaria revelar a verdade, temendo que o escândalo fosse destrutivo demais. E, a partir dessa posição protegida, os contra-ataques à família real, por meio de entrevistas e documentários explosivos, começaram a se desenrolar com devastadora eficácia. Mas o detalhe que mais impressiona no relato de Bauer diz respeito ao próprio príncipe Harry. Bauer enfatiza que Harry pode ser a vítima mais trágica de todo esse drama. Ele está preso no que Bauer chama de uma gaiola de vidro de mentiras. Harry luta contra o mundo, enfrenta sua própria família, sacrifica tudo para proteger sua esposa e filhos, sem jamais perceber que pode estar defendendo uma fraude genética, da qual ele mesmo não tem conhecimento. Ele acreditou em cada palavra dita por Meghan, confiou na felicidade da paternidade, enquanto corria o risco de ser transformado em uma ferramenta para uma sofisticada manobra de poder. O depoimento de Bauer sobre o relatório de DNA não é apenas uma acusação, é um alerta sobre o vazio por trás de grandes cerimônias e narrativas de contos de fadas. Se o que ele diz for verdade, então Archie, a criança que ocupa o 7º lugar na linha de sucessão ao trono, é, na verdade, um estranho à linhagem Windsor. E quando essa verdade explodir no tribunal em janeiro de Language Not Registered for Generation, entenderemos que o preço do silêncio pago pelo palácio ao longo dos anos se tornou uma dívida enorme que pode destruir tudo. O silêncio que grita culpa. No mundo da diplomacia e das dinastias reais, o silêncio costuma ser considerado ouro. Mas, após o depoimento bombástico de Tom Bauer sobre a paternidade, o silêncio de Montecito já não é mais ouro. Começa a soar como uma confissão não dita. Vamos examinar os fatos com frieza e lógica. Meghan Markle nunca hesitou em processar grandes jornais, mesmo pelas menores violações de privacidade. Ela entrou com processos por difamação por causa de fotos pouco lisonjeiras. Ela moveu ações judiciais contra publicações por divulgarem uma carta particular para seu pai. No entanto, ela permanece em completo silêncio diante de uma acusação que poderia destruir toda a sua reputação e o futuro de seu filho. Por que não houve um processo imediato por difamação contra Tom Bauer? Por que o escritório de Sussex, que é extremamente sensível a qualquer rumor, permitiu que os nomes Trevor Engelson e Operação Cuco circulassem livremente na mídia internacional por semanas a fio? A única maneira rápida e devastadoramente eficaz de silenciar Tom Bauer, que está apostando toda a sua reputação neste depoimento, seria um teste de DNA público, transparente e testemunhado por agências independentes. Esse seria o golpe final, para acabar de vez com todas as teorias da conspiração. Mas, senhoras e senhores, a decisão deles de se esconderem levanta uma questão crucial. Será que eles não podem apresentar essas provas porque a verdade simplesmente não lhes pertence? Pensem na estratégia jurídica que Meghan sempre adotou. Força agressiva, imediata e avassaladora contra qualquer afronta percebida. O silêncio agora é ensurdecedor, justamente por ser tão atípico. Falemos de Harry, a figura mais trágica em todo esse turbilhão. Fontes próximas o descrevem vivendo em completo isolamento em sua casa em Monteito. Tente se colocar no lugar de alguém que sacrificou tudo. Títulos, proteção militar, laços de sangue com o pai e o irmão, até mesmo orgulho nacional. Tudo para proteger a mulher que ama e a criança que acredita ser seu próprio sangue. E agora ele enfrenta a terrível perspectiva de que todos esses sacrifícios foram construídos sobre uma base de sofisticado engano. Se Archie não herdar o sangue Windsor, as consequências vão muito além de mágoas. O menino não só perderia seu título real e sua posição como 7º na linha de sucessão ao trono, como também perderia toda a sua visão de mundo, a identidade que está sendo criado para compreender. Isso seria a mais brutal aniquilação de identidade imaginável para uma criança. E para Harry, não haveria retorno à família real, pois ele teria se tornado, sem saber, cúmplice de uma fraude constitucional. A verdade sempre encontra uma brecha. Tom Bauer iniciou uma batalha na qual não haverá um verdadeiro vencedor. Os documentos genéticos aos quais ele se refere
Se de fato forem apresentados em processos judiciais ainda mais explosivos que estão por vir, forçarão o parlamento britânico a intervir. Isto já não se trata apenas do drama de uma família. É uma questão de legitimidade nacional. Neste jogo da realeza, a verdade pode estar escondida atrás de vendedores de vinho fortificado ou das leis de privacidade americanas, mas sempre encontra uma brecha para vazar. A história já provou isso inúmeras vezes. Quem detém a última carta neste jogo? Será Tom Bower, com sua rede de fontes obscuras no palácio? Será o Palácio de Buckingham, com suas táticas para proteger a monarquia a qualquer custo? Ou será a própria Meghan, que potencialmente possui provas que podem tanto inocentá-la completamente quanto destruí-la para sempre? A história no Tribunal de Londres pode ter chegado ao fim de sua sessão inicial, mas seus efeitos reverberarão pela monarquia britânica por décadas. Estão sendo exigidas investigações parlamentares. Especialistas em direito constitucional estão sendo consultados. A própria linha de sucessão pode precisar ser examinada e possivelmente reescrita. Pense nas implicações. Se o parlamento for obrigado a investigar, precisará solicitar provas de DNA. Precisará interrogar Trevor Anglesson diretamente sob juramento. Seria necessário examinar os movimentos, as comunicações e os relacionamentos de Meghan durante o período crítico entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Isso não seria mais especulação de tabloide. Seria uma investigação oficial do governo sobre a legitimidade de um herdeiro real. A crise constitucional seria sem precedentes na história britânica moderna. Para Harry, a devastação psicológica é quase inimaginável. Cada momento de alegria com arte estaria agora manchado pela dúvida. Cada fotografia, cada conquista, cada momento de orgulho paterno, tudo potencialmente construído sobre uma mentira. O homem que abandonou tudo para proteger sua família pode descobrir que estava protegendo uma ficção. E quanto ao próprio Archie, se a verdade for verdadeira, como sugere Bower, essa criança inocente se torna o centro de um escândalo que ele não ajudou a criar. Toda a sua identidade, sua compreensão de quem ele é e de onde vem, seria destruída. O dano psicológico poderia ser profundo e duradouro. O que acontece a seguir? O processo judicial está longe de terminar. O depoimento de Bowers foi apenas o primeiro passo. Fontes próximas ao caso sugerem que ele possui provas adicionais que ainda não revelou. Documentos, comunicações, talvez até mesmo o depoimento do próprio Trevor Anglesson. A equipe jurídica de Sussex enfrenta uma situação impossível. Se processarem por difamação, estarão sujeitos à descoberta de provas, o que significa que os advogados de Bowers poderiam legalmente exigir testes de DNA, registros de comunicação e depoimentos sob juramento. Se permanecerem em silêncio, as acusações permanecerão sem contestação, ganhando credibilidade a cada dia que passa. O Palácio de Buckingham enfrenta seu próprio pesadelo. Se confirmarem as alegações de Bower, admitem anos de acobertamento de fraude e podem invalidar a posição de Archie na linha de sucessão. Se negarem as alegações sem provas, correm o risco de Bower divulgar evidências que os façam parecer cúmplices do engano. Os únicos vencedores nesse cenário talvez sejam os tabloides britânicos, que estão vivendo seu melhor momento desde a morte da princesa Diana. Mas para todos os outros, Harry, Meghan, Archie, a família real, a própria instituição da monarquia, isso é um desastre absoluto. Será que a verdade será revelada em arquivos confidenciais finalmente trazidos à luz? Ou permanecerá como fragmentos elusivos, ocultos sob camadas de poder, manobras legais e autopreservação institucional? Essas são as perguntas que devemos fazer. Ao analisarmos esse depoimento explosivo, precisamos nos questionar seriamente. Se Tom Bower está mentindo ou mesmo exagerando, porque ele ainda não foi processado até a falência. Seu depoimento foi prestado sob juramento em um tribunal. O falso testemunho acarreta penas severas, incluindo acusações de perjúrio. Um jornalista do seu calibre
arriscaria toda a sua carreira e uma possível prisão por invenções? Se Meghan não tem nada a esconder, por que não fornece imediatamente as provas de ADN para silenciar os críticos para sempre? Um simples teste realizado por laboratórios independentes, com a presença de testemunhas neutras, acabaria instantaneamente com este pesadelo. O silêncio sugere uma estratégia legal, ou algo mais preocupante. Se o palácio realmente tem provas num cofre trancado que comprovam a linhagem Windsor de Archie, por que não as divulga? Que razão haveria para manter essas provas em segredo se elas inocentariam os Sussex e acabariam com as especulações? Se Harry realmente acredita que Archie é seu filho biológico, por que parece tão devastado nas fotografias do tribunal? Por que a expressão atormentada? Por que a incapacidade de olhar nos olhos de alguém? Essas perguntas não têm respostas fáceis. E é precisamente por isso que essa história capturou a atenção do mundo inteiro de forma tão completa. O veredito final. O que começou como um romance real, celebrado mundialmente como um conto de fadas moderno, pode terminar como a maior farsa da história da monarquia contemporânea. O depoimento de Tom Bower revelou a verdade, expondo o que pode ser uma ilusão cuidadosamente construída. Independentemente de você acreditar nas alegações de Bower ou considerá-las o ataque definitivo contra os Sussex, uma coisa é inegável: as questões que ele levantou não desaparecerão. Elas ecoarão pela história, lançando dúvidas sobre tudo o que pensávamos saber sobre a história de Harry e Meghan. A verdade, como Bower afirmou no tribunal, não pertence a ninguém. Ela simplesmente existe. E nenhuma campanha de relações públicas, ameaça legal ou silêncio estratégico poderá mantê-la enterrada para sempre. Para Harry, o homem que nada mais queria do que proteger sua família das intrusões que ele acredita terem matado sua mãe, a ironia é devastadora. Suas tentativas de proteger seus entes queridos do escrutínio podem ter criado exatamente as condições para o escrutínio mais explosivo imaginável. Para Meghan, a atriz que se tornou princesa e depois abandonou a realeza para construir seu próprio império, as consequências não poderiam ser mais graves. Se as alegações de Bower forem comprovadas, tudo o que ela construiu, sua marca, sua credibilidade, seu futuro, desmorona instantaneamente. Para Archie, uma criança inocente presa no fogo cruzado de enganos e jogos de poder entre adultos, o futuro é incerto e potencialmente traumático, independentemente do que a verdade revele. E para a monarquia britânica, uma instituição que sobreviveu a guerras, escândalos e séculos de turbulências. Este pode ser o teste que determinará se a família real conseguirá sobreviver na era moderna dos testes de DNA e das exigências de transparência absoluta. Estamos empenhados em continuar acompanhando e trazendo a vocês os últimos desdobramentos deste drama. A verdade virá à tona, seja por meio de documentos judiciais, evidências de DNA ou depoimentos de delatores. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o que pode ser o maior escândalo da realeza na história moderna. Agora, quero saber a sua opinião. Você acredita no depoimento incriminador de Tom Bower? Ou acha que esta é apenas uma última tentativa de destruir a família Sussex? Acha que Meghan deveria fornecer imediatamente as provas de DNA para silenciar os críticos? Acredita que Harry sabia a verdade ou é a vítima final nesta história? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Vamos discutir o que isso significa para o futuro da monarquia e se a instituição pode sobreviver caso essas alegações se confirmem. A tempestade de revelações está apenas começando. E antes que tudo acabe, tudo o que pensávamos saber sobre o casal mais famoso do mundo pode se provar nada mais do que uma mentira cuidadosamente elaborada.